Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos começar mais um estudo, mais um tema. Vamos falar de algo que muitos buscam no mundo, poucos encontram, muitos ficam felizes através dele, mas muitos também ficam muito tristes por não consegui-lo. Alguns pensam até em pôr fim à própria vida quando o perdem. Muitos, a vida não tem sentido porque não o encontram. E esse tema de hoje é o amor. Na perspectiva secular, a gente pega o significado da palavra amor, não o significado, mas a categoria que ela se encontra, né, que é de substantivo abstrato, do ponto de vista gramatical. Então a gente entende que o substantivo abstrato é algo que depende da ação de terceiros para tomar uma forma, né, um significado. Então, o amor, alguns veem ali um coração vermelho, entende que é um símbolo de amor, outros talvez a foto do casamento, outros talvez ali uma mãe com seu filho no colo. Até a perspectiva, o amor doentio, ele tem algum sentido, né, porque embora sob uma perspectiva deturpada, né, o amor doentio ele tem um significado a partir da patologia daquele que o enxerga. Então, do ponto de vista social, é algo que não é crível, não tem sentido, é repugnante, mas na cabeça do doente, ele enxerga o mundo conforme a patologia dele permite. Então, dentro de uma perspectiva única e pessoal, até o amor doentio, ele não pode ser considerado errado, né, a partir do ponto do indivíduo que tem aquela patologia. Então, para fugir do campo filosófico, que vai gerar um debate grande, mas não vai chegar em lugar nenhum, porque cada um tem a sua razão dentro da sua visão de amor, porque a filosofia é uma perspectiva pessoal. Então, eu vou trabalhar sobre a perspectiva bíblica, porque tem um padrão para ser analisado, um padrão de prática de amor para com Deus e para uns com os outros. Então, falando já de perspectiva bíblica, então vamos falar de uma perspectiva que eu escutei muito durante a minha vida inteira, e que, mais maduro, eu vi que não tem sentido, né, eu passei a discordar. E na Bíblia há o registro de três nomes para o amor. Né? Tem o amor ágape, que é o amor divino, tem o amor filéu, que é o amor de amigos, né, de um para com os outros, e o amor eros, que é o amor do homem para com a mulher. Então, baseado nessas três palavras que é encontrado ao longo do Novo Testamento, dizem-se que há, ou dizem-se, que há três tipos de amor. Eu discordo disso, porque isso só aparece na perspectiva grega. Eu não digo isso alegando que a tradução está errada. A tradução é feita, né, de um idioma para o outro, mas considerando também a transição cultural. Então, assim como hoje o inglês é a língua mundial, né, a gente pode falar que é a língua padrão para qualquer tradução, então qualquer trabalho que você tenha, primeiro se traduz para o inglês para depois passar para outro idioma. Então, na época era o grego, e na perspectiva dos gregos da época, um ser humano, por exemplo, não poderia ter os mesmos sentimentos que Deus. Então, Deus sente o amor ágape, então o ser humano não pode sentir o amor ágape. Isso é inconcebível no pensamento grego. E até hoje também eu vi uma entrevista de um representante da, da religião islâmica, esse representante estava falando sobre Jesus. Né? Ele reconhecia a pessoa de Jesus, mas não como Deus. Na religião dele, eles entendem ser inconcebível Deus ter um filho legítimo, um filho Deus, nascido de uma mulher humana. Então, reconhecer Jesus como um profeta, alguém muito especial, que recebeu dons especiais de Deus, para poder fazer a obra dele aqui. Mas não como um Deus, né, que, com poderes de redimir o ser humano. Então, para eles, o único que tem essa capacidade, esse poder, é o Alá, né, o Deus Pai. Então, essas duas teorias, elas conversam entre si, né, porém, não dentro da Bíblia, se a gente analisa a Bíblia, nenhuma das duas ela tem sustentação. Voltando às três traduções do amor, né, no grego, tem até um diálogo que eu ouvi uma pessoa pregando sobre ele, que é quando Jesus, depois de ressuscitar, encontra com Pedro e pergunta três vezes se Pedro o amava. É a pessoa pregando,
Aí ela conjugou o verbo da forma correta, né? Mas como eu não tenho conhecimento profundo das línguas antigas, eu não posso reproduzir a conjugação que ele fez. Mas, assim, traduzindo, falando, reproduzindo, né, a moda brasileira, ficou mais ou menos assim o que ele quis dizer. Jesus perguntou: Pedro, tu me ágape? Aí Pedro: sim, Jesus, eu filéu, te filéu. Aí Pedro perguntou de novo, Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me ágape? Aí Pedro respondia: sim, Jesus, eu filéu a ti. Então isso é um erro, dizer, pegar essa passagem e dizer que o diálogo ocorreu assim. Primeiro que Pedro era um homem simples, então ele não tinha condições de aprender sequer o seu idioma da maneira correta. Então, na época, falava-se o aramaico, que é uma versão popular do hebraico. É como o latim, né? Tem um latim vulgar e tem outro latim que é mais refinado. Então, esse fenômeno acontecia na época no idioma falado lá na terra, nós conhecemos como Israel. Então, Pedro era uma pessoa muito simples, então não tinha conhecimento do grego. Então, se Jesus perguntasse, né, conjugasse ali o verbo amar no grego, o ágape, Pedro certamente não responderia nada porque ele não entenderia. Ele pediria a Deus uma explicação do que seria o que ele estava perguntando. Então, esse diálogo não aconteceu dessa forma, aconteceu muito provavelmente em aramaico, e com a conjugação do verbo amar do jeito que está no Velho Testamento. Então, não existe três tipos de amor, existe um amor só, e esse amor que nós vamos ver aqui na Bíblia, né, de como nós vamos exercitá-lo. O texto base de hoje está em Marcos 12. Marcos está no Novo Testamento, então logo depois de Mateus vem Marcos. Então vamos ler aqui o capítulo 12, dos versículos 28 ao 21. Então diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Então, contextualizando, Jesus estava sempre rodeado de multidões, e dentre essa multidão que ia atrás de Jesus, tinha um grupo muito distinto, grupos, né, eram dois na verdade, que eram dos saduceus e o dos fariseus. Eles eram mestres na lei da época, eram duas facções, e a ideia deles em perguntar coisas para Jesus era colocar Jesus em situações difíceis, tentar adquirir uma contradição, uma blasfêmia, para poder condenar Jesus. Então, essa pessoa que acabou de fazer essa pergunta para Jesus estava ali presenciando o debate, viu que Jesus saiu bem e resolveu colocar essa pergunta para Jesus. Então, no 29, Jesus responde. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e que não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Então, esses holocaustos e sacrifícios, né, se a gente for voltar no nosso estudo sobre a queda e a redenção do homem, eram as práticas que eram comumente feitas, né, pelo povo de Israel no santuário. Na verdade, não era o povo que fazia o sacrifício, né? O povo levava os animais, o sacerdote sacrificava a fim de que o povo alcançasse a redenção de seus pecados. Então, essa fala aqui diz que qualquer rito religioso, qualquer prática religiosa, ela é inferior ao amor. Então, primeiro você deve amar antes de qualquer prática religiosa. Não adianta você dizer que é cristão, né, confessá-lo, como a gente já viu aí em alguns estudos passados, mas se na verdade a sua prática não corrobora com o que você está falando. Mas ainda assim, o que eu estou colocando é muito vago. Vamos trabalhar mais ainda esse conceito de amor para vocês entenderem de fato o que é.
Outro ponto que eu quero colocar, que muitos pegam essa passagem e outra também que a gente vai ler junto, para dizer que os mandamentos que estão lá em Êxodo 20, no Velho Testamento, eles foram invalidados. Então, isso eu já falei no estudo de queda e redenção. Os mandamentos antigos eles não foram invalidados. Aqui só está resumindo um tipo de prática que vai te ajudar a, a cumprir todos os outros mandamentos. Mas se você ama a Deus, você não vai quebrar os 4 primeiros mandamentos. E se você ama o próximo, você não vai quebrar os 6 últimos. Então você não precisa necessariamente decorar os 10 mandamentos. Se você estiver praticando esses dois aqui, que foi resumido a lei, então você consegue praticar todos os outros. Mas a gente vai estudar a lei especificamente mais para frente, aí vocês vão ter uma compreensão mais profunda sobre isso. Então, por enquanto, vamos entender só o necessário que vocês precisam saber para chegar no batismo, né, para ter uma conversão consciente. Então, entendemos aqui, temos 2 tipos de amor. Ou melhor, temos que amar a Deus e amar ao próximo. Então, nisso aí consiste o cumprimento da lei, nisso que resume a lei. Então, vamos ver aqui o que é amar a Deus. Como você ama a Deus? Um Deus que você não vê, né? Um Deus que você não ouve, um Deus que, do ponto de vista físico, você não sente. Vamos agora para João 14, João 23 e 24. Então, João é o próximo livro da Bíblia. Na verdade, depois de Lucas, vem João. Então, estamos em Marcos, vem Lucas e aí João. João, capítulo 14, 23 e 24. A gente vai ver aqui o que é amar a Deus. Diz assim, perdão, eu vi errado aqui, João 14, 23 e 24, estava no 13. Diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então esse é o amor a Deus. O amor a Deus, ele consiste na obediência. Então eu tive aqui que o amor, da perspectiva bíblica, não é um sentimento. O amor, da perspectiva bíblica, é atitude. O amor do homem para com Deus, ele é refletido, ele é mostrado, ele toma forma através da sua obediência às Escrituras. Então, tudo isso que você aprendeu até agora, se você está praticando, ou está procurando praticar, está se esforçando para pôr em prática, então isso já é demonstração que você ama a Deus. E com o resultado disso, né, é interessante. No versículo 23 diz que o meu Pai o amará e viremos para ele. Eu falei viveremos no outro, né? Mas viremos para ele e faremos nele morada. Então, o seu corpo, como já falamos também no estudo de relacionamento, sexo e relacionamento, então o seu corpo é morada do Espírito Santo. Né? Quando ele passa a ser? Então, a partir do momento que você passou a exercer obediência. Então, Deus está com você a partir do momento que você decidiu segui-lo, que você decidiu obedecer a palavra dele. A partir do momento que você decidiu começar e seguir estudando. Quanto mais você aprende, quanto mais você pratica, maior é o amor que você demonstra para com Deus e maior, e mais constante, mais frequente é a presença dele com você. Então, o relacionamento que você abre com Deus, que você inicia e mantém à medida que você estuda e obedece os mandamentos, os preceitos dele. Então, esse é o amor do homem para com Deus. E agora vamos ver o que é amar ao próximo como a si mesmo. Isso aqui tem uma passagem muito conhecida, e agora a gente vai voltar um pouquinho, para o livro de Lucas. Então você está em João, você volta algumas páginas, e você vai encontrar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, que está no capítulo 13. Essa passagem está no capítulo 13, o versículo 2. Lucas, perdão, estou errando toda hora agora. É Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25.
Esse 13 aqui, eu não sei de onde eu tirei. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos ler até o 37. É uma passagem do O Bom Samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Então respondeu Jesus e lhe disse: Respondeste corretamente, faz isto, viverá. Então, a partir daí, eu não vou continuar a leitura para não tomar muito tempo. Então, a partir daí, ele começa a parábola do bom samaritano. Então, fala que um homem, ele foi espancado, deixado quase à morte. Esse homem era judeu. Então, apareceu um homem samaritano e começou a ajudar esse judeu. Então, vale lembrar que os judeus e samaritanos eles eram rivais. Eles se odiavam na época. Mas, ao ver aquele homem caído no chão, o samaritano não o viu como inimigo, não procurou saber de onde ele era, quem ele era, o que ele fazia. Ele simplesmente ajudou aquele homem, cuidou das feridas dele, pôs ele no cavalo, levou até uma hospedaria, pagou a diária dele e disse para o dono da hospedaria que se aquele homem tivesse alguma despesa e fosse além do dinheiro que ele havia deixado depositado, que ele pagaria a diferença para não cobrar nada do homem ferido. Então Jesus perguntou quem era o próximo daquele que tinha sido atacado, e o doutor da lei disse que o próximo dele era o samaritano. E aí Jesus terminou dizendo que aquele intérprete da lei deveria proceder de igual modo. Ou seja, amar ao próximo é fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para si mesmo. Então, se você vê alguém numa situação de dificuldade e você tem condições de ajudar, seria o que você gostaria que fosse feito para você, então você faz. Então, você vai fazer uma doação. Né? Às vezes, aqui na igreja, né, pedem doação de alimentos, né, poder fazer cesta básica para alguém que necessita. Então, o que você vai doar? Você vai doar a mesma marca que você come na sua casa? Ou você vai doar aquela marca de supermercado que você não gosta, que você vai doar só porque é mais barato? Então, se você escolhe a mais barata, você está errado. Porque não é isso que você come na sua casa. Então, se você vai doar 1 quilo de arroz e você usa a marca X, você deve doar a marca X. A menos que você escolha doar, se você for doar uma marca diferente, então que seja uma melhor do que o que você consome, mas nunca inferior. Você nunca deve fazer para o outro o que você não quer que seja feito para você. Então, isso aí é o princípio básico do amar ao próximo. Então, vamos seguir, porque essa questão do amar ao próximo é algo muito importante para Deus. Então, a gente vai aqui para a primeira epístola de João. Então, se você avançar, você vai ver o Evangelho, que é o livro maior. A epístola você acha de trás para frente. Você vai para o último livro de Apocalipse, que é no final do Novo Testamento, vai voltando nas páginas, aí você vai ter a terceira epístola de João, segunda, e a gente vai ler a primeira epístola de João, no capítulo 4, os versículos 7, 8 e o 20. A gente vê a importância da prática do amor, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora o 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então o amor ao próximo é tão importante quanto o amor a Deus. Na verdade, o amor ao próximo, ele precede o amor a Deus. Porque o amor ao próximo, ele faz você se moldar, né, ser moldado como ser humano. Porque o próximo, ele fez muitas coisas, às vezes, que te dá motivo para não ajudá-lo. Igual a gente viu aqui a questão do samaritano, né, e os judeus. Eles já tinham uma rivalidade histórica, desde a época que Israel voltou do exílio. Eles não chegaram nessa parte ainda, mas é só para contextualizar. Israel foi mandado para o exílio na Babilônia,
todo o povo. E depois dessa questão do exílio, houve uma miscigenação, né? Uma terra que depois foi conhecida como Samaria. Babilônios foram enviados para colonizar lá e houve mistura com o povo nativo de lá, gerando os samaritanos. Então, ali a adoração foi contaminada, né, porque misturou a cultura judaica com a babilônica, então essa mistura. Então, depois do final do exílio, aí voltou o povo de Israel, aí fixou residência novamente na terra que eles haviam sido expulsos, e aí os samaritanos até se ofereceram para ajudar na reconstrução do templo, e não foi aceita essa ajuda. Então criou essa rivalidade, porque os samaritanos haviam se misturado com os babilônicos, então estava adorando também os moldes babilônicos, isso aí não agradava ao povo judeu. Isso aí se levou ao longo dos anos até chegar nesse momento aqui, em que havia rixa entre eles na época de Jesus. Mas tudo isso, na parábola do samaritano, foi jogado por terra e foi descartado a partir do momento que havia ali um semelhante necessitando de grande ajuda. Então, o mesmo ocorre com a gente. Aquele que fez mal, né, quando nós ajudamos ele, nós estamos aí retratando fielmente o bem próximo do amor de Deus. Principalmente quando a gente fala da pessoa de Jesus Cristo, porque ele não tinha que morrer, quem tinha que morrer é quem cometeu o pecado, mas ele foi se deu em sacrifício e não foi só ficar lá parado e tomar um tiro do pelotão de fuzilamento, que já seria trágico. Mas ele passou por sessões de tortura até que finalmente veio a falecer. Então, mesmo ele tendo ressuscitado, o período antes da sua morte e ressurreição foi de grande sofrimento, de grande abnegação, de grande serviço à humanidade. E é exatamente isso que Jesus espera da gente. Nós ajudemos não só aqueles que nós amamos, né, que nós temos algum sentimento, alguma afeição, mas aqueles também que não fizeram nada pela gente, ou ainda mais grave, né, ajudar aquele que fez algo que nos machucou. Não é fácil, mas sempre lembrando aí da aula introdutória, o objetivo do estudo do Evangelho é mudar o nosso caráter e nos reconectar com Deus. E nós nos reconectamos com Deus através das conexões que nós fazemos um com os outros. Um ajudando o outro, um ajudando a levantar o outro. Então, a partir dessas práticas, nosso caráter passa a se assemelhar com o caráter divino. Eu vou só colocar aqui mais uma passagem que reforça essa questão do amor ao próximo. Vamos aqui para o livro de Gálatas, a Epístola de Gálatas, na verdade, no capítulo 5. Então, só você que já voltou algumas páginas até João, vai voltando mais um pouquinho, até chegar em Gálatas, que é a epístola bem pequena. Gálatas 13 e 14, Gálatas 5, 13 e 14, diz assim: porque vós, irmãos, fomos chamados à liberdade. Porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Esse até é um capítulo interessante para você ler, porque depois fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, não dar ouvido à carne é você não agir conforme a sua vontade. Então, quando a gente faz mal, o objetivo de você é se vingar. Mas Paulo diz não, você não deve retribuir o mal com o mal aqui. E o 14 diz, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, vê, antes de você amar a Deus, você deve amar ao próximo, não tem escapatória. Mas o resumo disso tudo, o principal, é o que eu quero deixar, é que o amor divino não é um sentimento, é uma prática. E essa prática é demonstrada através do serviço de um para com o outro e de um para com Deus. Então, fazendo assim, o seu caráter é moldado e é mais parecido com o caráter divino. Então, você dá mais um passo rumo ao céu, mais um passo rumo à santificação. Que, de propósito, eu estou falando essa palavra agora, mas ela não vai ser explicada, a palavra santificação, não agora. Depois que você fizer o estudo do batismo,
aí sim a gente vai entrar nesse tema. Vai ser o que vai nortear a segunda fase do nosso estudo. Então, já estou deixando spoiler do estudo seguinte. Mas agora a gente vai encerrar esse estudo sobre o amor. Agora que você já sabe o que é, começa a praticar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Fazendo assim, você está mais um passo rumo ao céu. Então vamos encerrar o estudo de hoje. Hoje o vídeo já está cheio de delay, toda hora parando para pensar, toda hora dando uns cortes na gravação. Mas enfim, é um cansaço. Mas o importante é que hoje a gente conseguiu concluir mais um. E semana que vem tem mais um tema interessante, mais um tema polêmico. É polêmico porque a maioria insiste que não tem validação, mas vocês que já fizeram o estudo da lei da redenção, do pecado da redenção, já vão ter uma noção de que o tema é pertinente, que não tem polêmica nenhum, que é o tema do sábado. Então já deu spoiler para a próxima temporada, já deu spoiler para a próxima semana. Então não tem razão para vocês faltarem. Bons estudos, responda as perguntas aí da descrição do vídeo para mostrar o quanto vocês aprenderam. Até a próxima.